Algumas pessoas contestam a Libertadores vencida pelo Flamengo em 1981 alegando que foi roubada, mas isso não é verdade e eu vou provar o porquê. O contexto é o seguinte: na fase de grupos da Libertadores, Atlético Mineiro, Flamengo, Cerro Porteño e Olímpia estavam no mesmo grupo. Flamengo e Atlético Mineiro fizeram a mesma quantidade de pontos e uma partida de desempate foi realizada na qual o empate favoreceria o Flamengo porque teve melhor saldo de gols. No jogo, o Atlético Mineiro teve 5 jogadores expulsos e perdeu por WO, mas antes de entrar em detalhes sobre essa partida vale lembrar algumas coisas que aconteceram antes. Primeiramente, é importante ressaltar que em uma das partidas da fase de grupos na qual Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentaram, o time mineiro fez 2 gols irregulares, um em que Palhinha fez falta no Rondinelli e outro em que a bola tocou na mão do Cerezo, que deu assistência para o gol de Reinaldo. Se não houvesse esses erros de arbitragem que favoreceram o Atlético Mineiro, o Flamengo venceria a partida tranquilamente e o jogo de desempate nunca teria acontecido. Curiosamente, o juiz que apitou essa partida em que o Flamengo foi duplamente prejudicado foi o mesmo que apitou o jogo de desempate onde ocorreram as 5 expulsões. Além disso, segundo o jornal da época, o Galo havia pago mala branca para Olímpia e Cerro Porteño vencerem o Flamengo. Isso se deve ao fato de que caso o Flamengo tropeçasse, o Atlético Mineiro passaria de fase. Essa atitude, além de ser antiética e imoral, é crime, conforme o artigo 41C e D do Estatuto do Torcedor. Para apitar a partida de desempate entre Flamengo e Atlético Mineiro, o juiz José Roberto Raiti foi escolhido em comum acordo entre os times. Tanto o trio de arbitragem quanto as delegações de ambos os times viajaram juntos e se hospedaram no mesmo local. A gente foi no mesmo avião que o pessoal do Atlético já... Esse jogo aí já senti aí que tem um negócio meio estranho ali, né? Por que, Brau? Lembra de quê? Porque assim que nós chegamos no avião, né, o Atlético já estava, né? E eu fui conversar com um amigo que jogou comigo aqui no Flamengo. Quando eu fui conversar com ele, eu pensei, a diretoria do Atlético não quer que a gente converse com você. Eu falei, caramba, não quer, porque os caras já estavam tensos ali. Quanto ao estádio da partida a ser disputada, em campo neutro, o Flamengo sugeriu 3 estádios: o Castelão em Fortaleza, a Fonte Nova em Salvador e o Serra Dourada em Goiânia, e ainda afirmou que caso fosse necessário aceitaria um sorteio entre Maracanã e Mineirão. Já o Galo preferia qualquer um que não fosse os que o Flamengo citou. A Confederação Sul-Americana bateu o martelo e o Serra Dourada, considerado quase unanimemente na época o melhor gramado do país, foi o escolhido. Começou aí estranhamente o esperneio do Galo. O presidente Elias Calil, revoltado com a escolha, disse que era um jogo de cartas marcadas e mais tarde veio a acusar a CBF de integrar a máfia carioca. Esse mesmo Atlético Mineiro 2 anos antes simplesmente abandonou o Campeonato Brasileiro em plena disputa por se sentir prejudicado pela tabela de seu grupo, que incluía Cruzeiro, Internacional e Goiás na terceira fase da competição. Assim era o Atlético Mineiro. Se vitimizava o tempo todo e ao mesmo tempo tramava desonestamente nos bastidores. Hipocrisia pura. Antes do jogo, o juiz Raiti, em entrevista ao jornal O Globo, disse que conversaria com os capitães de ambos os times e avisaria que qualquer indisciplina ou deslealdade só teria um resultado: o chuveiro mais cedo. Agora vamos falar sobre a partida. O jogo começou e estava muito violento. O Serra Dourada em Goiânia, palco do terceiro encontro entre Flamengo e Atlético. Depois de 2 empates em 2-2, quem vencer avança na Taça Libertadores da América. Em campo, clima tenso, José Roberto White tendo muito trabalho para controlar os... Eram faltas de ambos os lados, entretanto mais por parte do Galo. Até a primeira expulsão, que explicarei logo adiante, ocorreram 14 faltas e 4 cartões amarelos por parte do Atlético Mineiro e 9 faltas e 1 cartão amarelo por parte do Flamengo. Partida às vezes muito truncada, hein, Gerson? Principalmente quando o Flamengo tem a posse de bola. Tem que coibir a violência de qualquer forma, senão a partida não termina bem. Não adianta o gramado estar bonito, festa, se os jogadores não colaborarem. Diante desse cenário, o juiz chamou os capitães de ambos os times e avisou que o próximo que cometesse uma falta dura, principalmente por trás, seria expulso. Quando deu mais ou menos, eu acho que uns 15 minutos de jogo, que o jogo estava Pegado mesmo. dos 2 lados, e parou o jogo, aí me chamou, o capitão, não sei se era o Cerezo ou se era o Chicão, e falou, olha, de agora em diante eu não vou aceitar mais nada, vocês falem com o time de vocês, que quem fizer a primeira falta, e principalmente por trás, eu vou botar para fora. Eu já tinha uma experiência razoável, falei, esse jogo não vai acabar.
E aí eu chamei, quando eu senti que pegava forte, pegava ali, eu falei, chamei o Chicão e o Zico, que eram os capitães, e dizer, o primeiro que der, tá na rua. Ignorando a advertência do árbitro, aos 33 minutos do primeiro tempo Reinaldo deu uma forte tesoura em Zico por trás. Isso acarretou em sua expulsão. Cartão vermelho. Reinaldo está expulso do jogo porque atingiu Zico. Cartão vermelho, está expulso do gramado Reinaldo. Jogadores do Atlético se revoltaram e se continuarem assim também vai ser mais gente expulsa, hein? Está expulso o Reinaldo. Ficou uma postura de um comandante que estava apitando, né, o jogo, que é o Roberto Reit. A postura dele foi correta, porque ele chamou os dois capitães do Flamengo, do Flamengo e do Atlético, falou, o primeiro que der por trás eu vou botar para fora. E o Reinaldo não acreditou, ele fez a falta no Zico por trás e ele botou para fora. Eu vinha sabendo isso há 3 anos mais ou menos. O Nunes, que jogava no Flamengo na época, ouviu quando o Reinaldo falou assim, eu duvido que ele faça isso. E foi por trás e deu no Zico. Ele saiu. No minuto seguinte, Éder, que já tinha cartão amarelo, trombou com o juiz e o ofendeu. Isso acarretou em sua expulsão. Um homem a menos, Reinaldo expulso, tem falta, o Galo a ser cobrada na meia direita. Vai tomar posição, Éder, vai lá para ajeitar a bola. José Roberto White mete a mão no bolso. Éder deve ter dito qualquer coisa, expulso de campo Éder. Cartão vermelho também. Falaram barbaridades pro White, né? Aí os outros jogadores já começaram a chamar ele de ladrão, a dizer que o dinheiro dele já estava na tesouraria do Flamengo e mandava ele para aquele lugar e para aquele... Ele... como autoridade dentro de campo, e vendo a gente, vendo aquela cena, ele não teria outra postura, né? De tomar uma posição de uma autoridade dentro de campo, colocando para fora. Entendeu? Então eu acho que a postura dele foi correta. O Éder falou para ele que ele ia pagar muito caro pela expulsão do Reinaldo e ele expulsou. Quem está de fora não está sabendo. Logo após isso, a confusão se generalizou. Os dirigentes do Atlético Mineiro invadiram o campo e, juntamente com os jogadores, foram para cima do juiz, começaram a xingá-lo e a fazer acusações. E a diretoria do Atlético entra em campo e o diretor quer agredir o Zé Roberto White. Aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado, partindo para cima do José Roberto Reit. Na marca dos 34 minutos e 30. Agora, por exemplo, ele está ouvindo o que quer do Chicão e não faz nada, porque ali já teria que expulsar também o Chicão. E ele está aceitando tudo. Agora vamos com calma, com tranquilidade, vamos observar realmente o que está acontecendo. Mas a invasão de campo por parte da diretoria do Atlético, a invasão já foi bem característica, né? Tirar o time de campo, quando foi expulso Éder, o ponta esquerda. Durante a confusão, os jogadores do Galo Palhinha, que já tinha cartão amarelo, e Chicão foram expulsos também por desrespeitar e ofender o juiz. Ele me expulsou ainda porque eu falei para ele, vamos ver se ele ia compensar tirando um jogador do Flamengo, ele me expulsa também. O Chicão está expulso de campo, Chicão expulso de campo. E está saindo aqui batendo palma pro time do Flamengo, olha aqui. Tá dando risada aí pro time do Flamengo. O Gerson. Bom, o Palhinha no bolo ali foi expulso também. Luciano, mais uma informação. Carlos Alberto Silva mandou cair um em campo para sair como se estivesse contundido. E aí o time então não pode mais continuar jogando. E o Palhinha deve também ter provocado a expulsão dele para que o time não saia, para dizer que não tenha número regulamentar. Lógico, o Palhinha foi expulso. Ele mostrou o cartão vermelho fora ali do bolo. Palhinha expulso, 4 jogadores expulsos. Perfeito, Luciano. Você me desculpe, mas foi o Chicão quem tinha me dito que o Palhinha não estava expulso. Que o Chicão nem viu. O Chicão estava lá discutindo, não sei com quem. O Palhinha foi lá, falou alguma coisa. E deve ter falado de propósito. Eu falei, Reit, você quer ganhar o jogo pro Flamengo? Então você me expulsa também, que fica mais fácil para você. O Flamengo fazer 2, 3 gols aí, né? E aí fica mais fácil para você. Naturalmente, depois da primeira expulsão, pode ter ocorrido reclamações, xingamentos dentro de campo, que lhe deu também o direito de expulsar mais jogadores. Então agora, por exemplo, me parece que o Atlético estava querendo ou tentando que mais um jogador fosse expulso
para que saísse de campo com 6 jogadores. Isso não ocorreu, ele não expulsou mais ninguém. Então o time do Atlético, diante disso, também não quer mais jogar. Mas o Raul vai tentar ouvir o Zé Roberto Reit, que é a palavra oficial do jogo. Ele que é o árbitro escolhido de comum acordo, hein? De comum acordo pelos atleticanos, dirigentes do Atlético e dirigentes do Flamengo. Vamos ver a palavra oficial daqui a pouquinho do Zé Roberto Reit, que realmente para se trabalhar está muito difícil lá no gramado. E eu sei porque trabalho com os jogadores, é o juiz mais respeitado pelos jogadores, é o Zé Roberto Reit. Mas o Júnior, lateral esquerdo do Flamengo da seleção, diz sobre tudo isso que ele viu. Eu acho que principalmente pelo fato dele já ter repreendido o time do Atlético desde o começo, por questão das faltas, sabe? Eu acho que ele está com toda a razão. Eu acho que só assim ele vai acabar com esse tipo de violência. Os jogadores estavam provocando, ele estava avisando. Nós que estamos aqui, principalmente, temos que dar uma força, que é com isso que vai acabar a violência. Porque se não tivesse tomado uma providência como essa, justamente o jogo iria descambar para a violência. Diante de tudo isso, Reit ameaçou terminar a partida, mas reconsiderou e após muita confusão a partida pôde reiniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 ali no gramado. Bem, lá estão Toninho Cerezo, tem um reserva ali. João Leite, Osmar. Zé Roberto está fazendo um sinal ali para o Zico e olhou para o cronômetro. Ele está dizendo para o Zico o seguinte, que acabou o jogo porque ele esperou o tempo que ele tinha por obrigação de esperar. E ele está consultando o Romualdo e o Oscar Escóforo e vai acabar o jogo. Pelo menos é o gesto dele para os auxiliares. Ali o Raul conversando com o Zé Roberto Reit. Está tentando explicar o que houve. Ele está dizendo que está querendo que o campo seja liberado, que ninguém mais fique em campo a não ser o trio de arbitragem e os jogadores, para ele então decidir. Ele já tinha feito sinal para mim que o jogo tinha terminado. Agora ele conversou com o João Leite e parece que reconsiderou a posição dele. Vamos ver. Pelo que a gente está vendo do Atlético, que está do lado esquerdo, o João Leite conversando com os jogadores do Atlético Mineiro. Eles fizeram ali uma rodinha. Estão conversando. E parece que o Atlético realmente continua. Aí, foi desfeita a rodinha agora. Vai o João Leite lá pro gol. Vai recomeçar a partida. Vai. Raul, precisa confirmar aí. Fernando Roberto no lugar de quem? Cobrança de Toninho Cerezo. O jogo recomeçou e o goleiro João Leite caiu no chão fingindo lesão para forçar o fim da partida. Foi expulso também. Vamos ver aqui com os jogadores. João Leite levantou, caiu. Caiu o João Leite. João Leite caiu, levantou depressa. Marcos Vinícius no lugar de Valença. Marcos Vinícius, número 13, no lugar de Valença. João Leite caiu. João Leite caiu lá no gol. João Leite caiu no gol. Bom, de um lado o João Leite caiu, do outro lado não tem mais jogo, é claro que não tem mais jogo. O João Leite está caído, o departamento médico pede a maca. João Leite vai deixar o campo. Zé Roberto está querendo o jogo, não tem mais, tem que ir embora, não dá mais. Tá sem jeito até para saber como é que vai acabar. O que deve estar passando pela cabeça do Zé Roberto Reit, realmente não é fácil não é fácil não. Não é fácil. E quem conhece o Zé Roberto Reit, que é um árbitro íntegro. Um quer a maca, outros que não dá a maca. E os caras da maca não querem entrar em campo. Basta o jogador sair de campo porque ele não pode continuar. Expulsou. Agora expulsou. Acabou. Acabou. Expulsou. Bem, agora acabou de vez. O juiz Zé Roberto Reit vai falar, Rede Globo de televisão. Zé Roberto vai falar, Rede Globo de televisão.
que fez com instrução vinda de fora. Isso é o fim do futebol brasileiro. Um espetáculo que todos compareceram. O público vem em massa para ver o antifutebol, para ver uma vergonha. Isso só faz denegrir a imagem do nosso futebol. Lamentavelmente, isso já não é a primeira vez que acontece. Essa equipe veio a campo a fim de não jogar futebol. Lamentavelmente, eu tentei levar o espetáculo até o fim, fazendo com que os jogadores respeitassem a minha autoridade. Não quiseram jogar, dando pontapé, ofensas e outras coisas mais. E ainda no fim, culminando com essa palhaçada que tentaram fazer e que eu acabei. Isso é uma vergonha para o futebol do Brasil e eu não tenho mais nada a fazer. Muito obrigado, hein? Tá aí a palavra de José Roberto Wright. Após a partida, o árbitro deu seu depoimento ao jornal O Globo contando detalhadamente tudo o que aconteceu durante o jogo. Resumindo, todas as expulsões foram bem aplicadas. Os jogadores do Atlético Mineiro vieram para agredir, xingar e tumultuar a partida, não para jogar. Deu no que deu. Inclusive, essa não foi a primeira vez em que o Galo teve 5 jogadores expulsos numa partida de Libertadores. Em 1972 contra o Olímpia o episódio foi o mesmo. Os jogadores do Atlético Mineiro, assim como em 1981 contra o Flamengo, tumultuaram a partida, agrediram os adversários e xingaram o juiz diversas vezes, sendo assim expulsos e perdendo por WO. Portanto, acredito que depois que eu expus aqui nesse vídeo ficou claro que não houve roubo algum. Para finalizar, deixo a seguinte reflexão para vocês. O que essas mesmas equipes fizeram a partir daquela noite alucinada no Serra Dourada? O Flamengo foi campeão da Libertadores, campeão mundial e campeão brasileiro em 1982, 1983 e posteriormente em 1987 com praticamente a mesma equipe. O que o Atlético Mineiro ganhou de importante nesse período? Nada. Será que foram roubados em todos os outros campeonatos também durante dezenas de anos, ou simplesmente não foram capazes o suficiente para ganhar e inventam desculpas para mascarar o seu fracasso? Bom, acho que ficou claro o que aconteceu. Um abraço e saudações rubro-negras.